Olá, meus lindos e lindezas, tudo bem com vocês? Meus amores, aqui nós vamos para o módulo 154, 155 e 156 e vamos falar delas, as lindas, as maravilhosas figuras de linguagem. Quem são? A literação, a sonância, onomatopeia e eufemismo. Vocês já estudaram isso antes, né, meus amores? Pois então, e aí nesse caso vocês podem verificar que elas conferem maior expressividade em um texto e ao apresentarem aí ideias de diferente som, é um modo diferenciado entre uma e outra. Nesse conjunto de módulos, você pode ver 3 figuras de linguagem que são relacionadas à sonoridade e somente uma é relacionada ao pensamento, ok? Que chamamos de eufemismo. É comum que as figuras de linguagem indiquem sons que sejam empregados em textos literários e canções, que uma vez que ressaltam a sonoridade das palavras. Observe a musicalidade do poema a seguir. Antes de falarmos do poema, eu quero mostrar para vocês essa imagem aqui. Vejam só. O nome dele, Eugênio de Castro de Almeida, 1869-1949. Bom, ele é o criador deste poema aqui, Um Sonho, né? Sua obra poética foi o Aristos, em 1890, que foi considerado, pessoal, o marco inicial do simbolismo em Portugal, e que houve também um movimento literário baseado em elementos como a subjetividade, o misticismo e a musicalidade, ok? E aqui nós temos algumas palavras que não são do cotidiano de vocês neste poema. Por isso, agora, mais do que nunca, darmos atenção ao quê? Ao vocabulário. Meus amores, lembra quando eu falo para vocês assim que é necessário, quando eu leio uma obra, quando estou lendo um livro do cotidiano, um livro que eu gosto, que eu aprecio, às vezes podem aparecer algumas palavras que não são usuais no seu dia a dia, né? Então você acaba desconhecendo o significado da palavra. E uma vez eu dei uma dica. Quando você estiver fazendo uma leitura, seja ela de qual modo for, pega um dicionário, fique com ele ao lado, porque quando você não conhece a palavra, vai lá, procura no dicionário e releia novamente o parágrafo ou o trecho já com o significado dela. Aí com certeza você vai assimilar bem melhor o que está contido ali no seu texto, né, na sua leitura. Então nós temos primeiro aqui cantinela. O que é cantinela? É uma cantiga suave e breve. E o esmorecer? Você já ouviu alguém falar assim, nossa, quase esmoreci? É tornar-se menos intenso, né? Ficar um pouco mais flexível. Feno, uma planta ceifada e seca. E messe, um campo de cereais, ok? Então agora eu vou fazer a leitura para vocês deste poema, tá bom? Lembrando que aqui sugere que seja feita a leitura em tom de musicalidade. Então o nome é Um Sonho. Na messe que enlouquece, estremece a quermesse, o sol celestial girassol esmorece, e as cantinelas de serenos sons amenos fogem fluídas, fluindo a fina flor dos fenos. Eugênio de Castro. Perceberam que eu não li esse poema de uma maneira somente uma leitura fria, simples. Não. Eu trago a leveza, a tranquilidade na voz. Claro que eu não sou nenhuma especialista nisso, mas eu não estou fazendo uma leitura como a nossa leitura do dia a dia. Ela tem todo um requinte, ela tem toda uma sonoridade das palavras, até mesmo para que você se atente nas rimas de cada frase, tá? Na primeira estrofe, Um Sonho de Eugênio de Castro, é possível identificar a repetição sonora logo no primeiro verso. Messe, enlourece e estremece e quermesse, que no caso, não é quermesse, tá, pessoal? É de queimar. Por estar no final das palavras, cria-se um efeito eco. A recorrência dos sons vocálicos, quando ocorre com o E nesse verso, é chamada de assonância, ok?
E aí nós temos o que? A recorrência dos sons consonantais, que ocorre com o S. Nesse verso é chamado de aliteração. Vamos lá. O que significa aliteração? Repetição de sons consonantais em palavras de uma frase ou de um verso. Cria um efeito de reforçar o ritmo enunciado. Além do primeiro verso de um sonho, há a aliteração no quarto verso, com a repetição do som consonantal de F. Observe. Fogem fluídas, fluindo, a fina flor dos fenos. A repetição consonantal também é encontrada em trava-línguas, como no exemplificado a seguir. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Ok? Agora vamos falar dela, da assonância. E aqui nós temos um trecho de João da Cruz e Souza, um outro poeta, né? Um poeta brasileiro, filho de escravos, pessoal. Olha que coisa linda. Bom, o que significa assonância? Repetição de sons vocálicos em palavras de uma frase ou de verso. Em geral, ocorre nas sílabas tônicas e contribui para a formação de rimas. Veja o exemplo. Ó formas alvas, brancas, formas claras, de luares, de neves, de neblinas. Veja que aqui ele só faz o conjunto de som. No caso, com a aliteração, na verdade, não totalmente a rima, tá? Mas o conjunto dos sons. Então, ó formas alvas, brancas, formas claras, ok? Bom, vamos lá agora na onomatopeia. Bom, além da aliteração e da assonância, outra figura de linguagem relacionada à sonoridade é a onomatopeia. Você já viu um pouco sobre esse assunto em anos anteriores, quando estudou, por exemplo, a tirinha de gênero textual que empregava bastante frequência esse recurso. A onomatopeia, então, é a reprodução gráfica de sons e ruídos que são emitidos por pessoas, animais, objetos e etc. Veja aqui. Então, vamos lá. O espirro, atim, relógio, tic-tac, dormir, né? Aqueles... Campainha, ding-dong, choro, buá, raiva, aí assim por diante. Uma explosão aqui, ó, bum, ok? São chamados o quê? De onomatopeia. Em geral, os verbos substantivos significam vozes de animais e são derivados de onomatopeias. Por exemplo, o coachar, o coacho, que no caso é o sapo, e a rã, o miar e o miado, que é do gato, e assim por diante. Vamos para o eufemismo. O uso de palavras ou expressões que atenuam ou suavizam ideias desagradáveis ou ofensivas, possibilitando aí que a mensagem seja transmitida de uma forma menos chocante. Então vejam, o rapaz sempre faltava com a verdade. Faltar com a verdade é uma expressão mais sutil para dizer que o rapaz mentia, né? Não chamamos logo de mentiroso, ele faltava com a verdade. O emprego do eufemismo aí é comum para tratar da morte, que tende a ser um assunto desconfortável. Veja aí como Manuel Bandeira abordou esse tópico. Quando a indesejada das gentes chegar. Olha como ele trata a morte, pessoal. Quando a indesejada das gentes chegar. A morte é algo indesejado. Não gostamos, não queremos perder ninguém, enfim. Então, ele a tratava. Olha o eufemismo que ele joga aí, né? Olha o que ele trata, da maneira que ele vê a morte, quando a indesejada das gentes chegar. Manuel Bandeira, ok? Bom, então aqui nós falamos do eufemismo, falamos aqui da onomatopeia e da assonância e aliteração. Vai ficar para vocês a lição da página 52, 53, 54 e 55, que eu vou colocar no Vindimo para vocês no dia 13. Tá bom, meus amores? Um beijo grande e fiquem com Deus.